Olá, eu sou a professora Regina e nós estamos hoje aqui para uma aula do 8º ano. E essa aula nós vamos dar continuidade ao assunto de danças indígenas, que nós começamos na aula 11. Acesse o portal Eduque e assista essa aula. Então eu quero trazer para vocês só algumas recordações daquilo que nós falamos. Nós falamos que a dança, gente, é uma manifestação artística. Eu posso ter danças eruditas e danças populares. Lembrando, gente, que as danças eruditas são as danças que requer do artista, do bailarino, uma técnica mais apurada. Então a gente pode lembrar, por exemplo, do balé, podemos lembrar do tango, né, o sapateado e outras, né, que requer uma habilidade maior. E as danças populares não, elas são mais tranquilas, qualquer pessoa pode adquirir esses movimentos, né, e a prática, como as quadrilhas, o samba, dentre outras, né. Também quero lembrar você que tem vários lugares onde as danças podem ser apresentadas, como os teatros. Geralmente as danças eruditas são apresentadas em teatros, mas eu posso ter danças também na praça, posso ter danças em escolas, posso ter danças nas tribos indígenas, que é o nosso assunto. Eu quero lembrar vocês da questão da cultura indígena. A cultura indígena, gente, ela é composta por produção material e imaterial. Vamos lembrar, bens materiais são os bens concretos, a gente pode dizer assim, como um objeto, um vaso, os próprios ornamentos que os indígenas fazem, como os colares, os cocares, os instrumentos musicais. E o imaterial, gente, são as danças, a crença, a música, a maneira de fazer uma comida. Então, tudo isso é uma produção cultural, é uma produção das tribos, né, dos povos indígenas, materiais e uma produção imaterial. E a dança, gente, indígena, ela vai ser um pouquinho diferente das outras, porque ela, na sua essência, ela vai ser ritualística, grave isso. Eu tenho algumas danças que podem até ser mesmo para apresentações, mas são pouquíssimas. A maioria tem um sentido ritual para algumas coisas. Eu quero que você observe comigo aqui nesse slide para a gente ver algumas práticas dessas danças, né? Alguns objetivos, razões por que as danças são feitas. Então a gente pode ter dança fazendo homenagem às pessoas mortas, para agradecer a colheita ou a pesca, espantar os maus espíritos, expulsar doenças, agradecer uma caça, aquela que marca, né, aquele ritual que marca a mudança da fase do jovem para a idade adulta, dentre outros motivos. Então, esses são alguns, né? Nós também vamos lembrar que os indígenas podem dançar, né? Mulheres, homens e até crianças. Em algumas cerimônias só homens, outros homens e mulheres, e algumas também as crianças podem participar. E geralmente nessas danças eles usam acessórios. Observe que eu trouxe aqui nesse slide alguns acessórios para vocês observarem. O cocar, né, colocado na cabeça. Nós temos alguns chocalhos ou outros adereços presos nos tornozelos, nas cinturas. E depende, gente, do ritual, tá? Cada ritual você tem um acessório diferente. E eu quero lembrar para vocês que na aula passada nós falamos da dança do toré e da dança do cuarupi. Eu quero lembrar para vocês do cuarupi. O cuarupi é uma dança indígena, gente, que homenageia os mortos. E elas são feitas, esse ritual, com troncos de árvore. Observe aqui nessa imagem. Eu tenho alguns troncos ornamentados e a cerimônia acontece da seguinte maneira. Num primeiro dia, eles choram e lamentam pela vida do morto. Num segundo dia, eles ornamentam esses troncos. Eles colocam os troncos em frente aonde os entes queridos estão mortos e depois eles vão enfeitar esse tronco. Aí enfeitam com essas faixas vermelhas, amarelas, colocam alguns objetos em cima dos troncos. Depois, gente, esses troncos são jogados no rio. Depois que o tronco é jogado no rio, nunca mais eles falam no nome daquele ente querido que faleceu. É como se ele tivesse feito a passagem. E assim eles encerram, né, a história daquele querido, né, daquela pessoa que se foi. A outra dança foi o toré. Observe aqui nessa imagem também que a dança do toré é uma dança circular. Eu tenho um depoimento, né, do mestre Pipinã, dessa tribo Pipinã, que ele diz que o toré é a maior força da cultura, é a maior expressão, é sagrado para eles, né? E essa dança, gente, do toré, ela pode ser feita tanto para
rituais, tá, religiosos, mas ela também é feita para comemorações. Geralmente o toré é feito de 15 em 15 dias e quando chega alguma autoridade na tribo, eles dançam o toré para homenagear essa autoridade, essas pessoas, esses visitantes que chegaram. E até mesmo ele se apresenta em algumas cidades mais próximas às aldeias. Então é uma dança que tem funções diferentes, né? Não só ritualística. E eu quero falar hoje para vocês, que nós não comentamos ainda, foi a dança Atiaru, né? Essa é uma dança também muito importante, muito praticada pelos índios lá do Nordeste, tá? E é uma dança composta por homens e por mulheres. E eles geralmente vão usar adereços como chocalhos presos nos tornozelos, cocares com penas, e eles carregam na mão, gente, a flauta Iapuru, tá? E eles dançam, né? Durante essa dança, geralmente ela começa assim, 2 homens começam a dança e eles colocam, gente, a mão um sobre o ombro do outro. E aí depois tem um segundo grupo que está próximo à maloca esperando para entrar nessa dança. E aí quando esse segundo grupo começa a dançar, eles vão em pares. E aí, primeiro na frente vem 2 homens, aí atrás começam a chegar as mulheres e elas colocam a mão no ombro do seu companheiro. Então é uma dança que os 2 primeiros homens começam, aí vem 2 mulheres atrás com as mãos nos ombros, depois mais 2 homens, mais 2 mulheres e assim por diante. E eles vão caminhando entre a tribo e levando a flauta, tocando essa flauta que eu comentei com vocês. Observe aqui nessa imagem que eu mostro um pouquinho desse circular desses índios, né, nessa dança, que é uma dança também bem importante, que a maioria dos povos indígenas do Nordeste tem esse costume. Vamos lembrar ainda, gente, que as danças e a cultura indígena, ela depende da tribo, do povo, tá? Ela não é igual. Claro que tem muitas coisas bem parecidas, mas de acordo com o grupo, elas podem modificar. A dança, gente, indígena, ela tem uma característica importante, que é o bater dos pés no chão. Essa vibração do solo, ela vai ordenar os movimentos. Claro que palmas também acontecem, mas em menor escala. A maior escala é o bater dos pés. E no corpo do índio, gente, ele é preso com vários instrumentos de percussão. Os chocalhos são amarrados nos tornozelos, às vezes nas coxas, na cintura, no pescoço. E aí, gente, todo o corpo do índio acaba sendo uma fonte sonora, porque esses chocalhos são de materiais diferentes, de tamanhos diferentes e eles acabam tendo sons diferentes. Então, o corpo do indígena acaba sendo um instrumento vivo. E os instrumentos, gente, geralmente eles são de percussão ou de sopro, tá? Cada tribo vai possuir um instrumento próprio, dependendo da sua comunidade, dependendo da função que ele vai exercer nos seus rituais. E geralmente eles vão se distinguir pela ornamentação. Eu quero chamar a atenção para você nesse slide que eu estou trazendo 2 instrumentos de percussão. Já já eu vou mostrar outros, mas vocês observem a pintura. Nós temos instrumentos que eles são pintados, né, com as tintas retiradas da natureza e outros são pirografados. O pirógrafo, gente, é um instrumento que tem uma ponta de metal e essa ponta fica incandescente. E quando você coloca esse instrumento na madeira, ele vai cortando a madeira, vai queimando a madeira e eles vão criando o desenho da sua tribo, né, criando a sua representação. Então, esse tipo de técnica é muito usada para fazer os adereços, fazer a ornamentação dos instrumentos. Os instrumentos, eles também não têm só a função religiosa. Eles também têm uma função, gente, de comunicação. É uma mensagem sonoro-musical. Às vezes, alguns instrumentos são tocados para chamar a atenção de um perigo, para anunciar que alguém está chegando, ou anunciar que é o momento daquela religiosidade, né, daquela festa, né, que eles estão programando. Quando eles estão na mata, alguns instrumentos são usados para comunicação entre os índios, outros são usados até para atrair a caça. Então, os instrumentos, gente, têm múltiplas funções e cada tribo, né, vai ter as suas características próprias. Então, nós temos instrumentos de percussão. O que é isso, gente? Instrumentos de percussão são aqueles que são percutidos, ou seja, eles têm que ser batidos ou então sacudidos, tá? Então, eu tenho tambores, né, que podem
ter a pele esticada. Eu vou trazer um para vocês verem, outros eu sacudo, outros eu utilizo uma outra ferramenta para poder fazer o atrito com aquele instrumento. Eu trago aqui nessa imagem, eu quero que você observe bem, alguns instrumentos de percussão, como o pau de chuva, né, que é um pedaço de bambu e dentro tem várias pedrinhas e ele vai fazer um som parecido com o som de chuva. E eu tenho a maraca, tenho o gongô, tenho chocalhos, né, tenho o agogô, ganzá, entre outros. Então são muitos os instrumentos de percussão. Eu quero chamar a atenção para a maraca ou maracá, que nesse slide eu estou mostrando. Observe o pirógrafo que eu falei, como é que essas marcações do desenho foram pintadas, né? Isso é a marca que vai queimando e vai fazendo esses desenhos. E a maraca, gente, ela é usada principalmente nos rituais religiosos, nos rituais xamanínicos, né? E ele é feito geralmente de cabaça, de coité, né? No interior tem algumas sementes, e ele é classificado como instrumento idiofônico. Gente, é idiofônico porque eu coloco objetos dentro dele e sacudo aquele instrumento. Aqui eu tenho um tambor, observe também, o tambor geralmente tem uma pele esticada em cima, geralmente ele é feito de madeira, né? E ele serve também para essas cerimônias religiosas, como para anunciar alguma coisa. Os instrumentos de sopro, gente, são muito característicos, né? Eu tenho apitos, eu tenho trombetas, eu tenho flautas, né? E sempre são tubos de ar, às vezes maiores, às vezes menores, são feitos de folhas, às vezes de bambus, de madeira, às vezes até crânios de pequenos animais, né? E produzem sons bem agradáveis. Observe aqui nesse slide alguns apitos. Gente, esses apitos são os pequenos, né? Eles são feitos, alguns são perecíveis, outros são duráveis, são feitos de folhas de palmeira, bambu, materiais como madeira, frutos, chifres, ossos de animais, e cada um deles tem uma função específica, até mesmo dentro da mata, para chamar os animais. Muita coisa bem interessante, né, que precisamos acompanhar nessa cultura indígena. E eu deixo hoje para você 3 atividades. Na primeira eu digo assim: como podemos definir a dança para a cultura indígena? É um ritual artístico? É a realização de rituais? É divertimento entre os membros da tribo ou ela é exclusivamente voltada para fins políticos? Tenho certeza que você respondeu a letra B, é a realização de rituais. E o Cuarupi, gente, é uma dança que tem que finalidade? Dançar durante toda a noite em homenagem à lua? É um ritual de passagem da menina da infância para a adolescência? É uma celebração de casamentos ou é homenagem a pessoas mortas? Tenho certeza que você também acertou, homenagem às pessoas mortas, né? E eu deixo aqui um link, um desafio para você. Acesse esse link e construa um instrumento indígena com o material que você tiver em casa, garrafas, latas, enfim. Vai ser bem divertido. Gente, essas e outras atividades você encontra no Portal Eduque. Não esqueça de acessar a aula 11, que é a primeira aula desse assunto, e esta agora. Muito obrigada e até a próxima!